Você sabe como percebemos o mundo ao nosso redor? Então pegue o seu cuscuz marroquino, mas não de Marrocos, da região de Canavieiras da Bahia. Jogue linguiça portuguesa, jogue ervilha, tomate e cebolinha, porque o ato de hoje é como percebemos esta realidade. Será que temos a capacidade de enxergar todas as cores, de escutar todos os sons, de sentir tudo que nos cerca? Há muito mais coisas no mundo que não percebemos e é o que vamos abordar hoje nesse vídeo. Como nós percebemos o mundo? Nós percebemos o mundo através do nosso corpo físico e através dos nossos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. O cérebro tem a função de receber todas essas informações captadas pelos nossos 5 sentidos e ele traduz tudo isso, traduz em cores, em som, em texturas, etc. A visão humana, por exemplo, nós temos a capacidade de enxergar algumas emissões de onda de luz. Nesse mundo que vivemos, tudo é onda, e com a luz não é diferente. Ela tem alguns padrões de vibração e dependendo do padrão de vibração que é medido em Kelvin, nós enxergamos azul, vermelho, lilás, todas as cores que temos a capacidade de enxergar. Porém, existem algumas frequências de luz que o nosso olho não é capaz de enxergar, como por exemplo o infravermelho, entre várias outras. Como sabemos que existem outras cores que o olho humano não é capaz de captar? Através de alguns equipamentos que têm a capacidade de absorver esse tipo de luz que o nosso olho humano não é capaz de enxergar. O ouvido humano ele escuta aproximadamente de 20 Hz até 20.000 Hz ou 20 kHz. Como é que isso funciona? O som também funciona como vibração, assim como a luz ela é medida em vibração, em Kelvin. O som ele é medido em vibração, a gente usa a unidade de medida Hertz. Então, 20 Hz, 50 Hz, 10.000 Hz. Quanto maior a vibração, mais agudo o som. Quanto mais baixa a vibração, mais grave o som. Por exemplo, de 20 Hz até 60 Hz é considerado por nós, são consideradas frequências de subgrave. De 60 Hz até aproximadamente 100, 150 Hz, frequências de grave. E assim por diante. À medida que a frequência ela irá subindo, o som ele irá ficando mais agudo e a gente precisa de alto-falantes mais sensíveis que consigam vibrar 10.000 vezes, 15, 20.000 vezes por segundo. Então, como o som é captado pelo tímpano, o objeto que ele emite o som, ele irá fazer aquele som ser propagado pelo ar. O som nada mais é do que vibração, deslocamento de ar, que irá vibrar o tímpano. O tímpano irá mandar aquelas informações para o cérebro, que irá traduzir aquela vibração em som. Então essa voz que você está escutando agora, ela é produzida por vibrações que deslocam no ar, elas são captadas pelo seu tímpano, o tímpano envia as informações para o cérebro e o cérebro traduz isso em cada palavra que você está escutando agora. Para os outros 3 sentidos, temos também uma escala de capacidade sensitiva. Para o tato, para o olfato, para o paladar, existe uma escala de coisas que podemos sentir. O tato, por exemplo, tem coisas que são muito densas que a gente toca e sente a textura, sente a temperatura. Tem coisas que não são tão densas como os líquidos, que a gente ainda assim pode tocar e sentir. Tem coisas menos densas que os líquidos, como os gases, que com alguma dificuldade, em alguns casos, a gente ainda pode sentir. Mas a partir do momento que as partículas de energia elas vão se afastando, vamos perdendo a capacidade de sentir. Isso levando em consideração que toda matéria, todo objeto que podemos tocar, ele nada mais é do que energia aglutinada, átomo organizado em moléculas e células. Então, para resumir, todos os nossos 5 sentidos eles possuem uma escala de coisas que podemos experienciar, sentir. E essas informações elas são processadas no cérebro. Essa informação é importante, elas são processadas. O cérebro ele é um processador. Muita gente acha que nós guardamos as informações no cérebro,
mas na verdade nós guardamos as informações na mente. E eu vou provar mostrando alguns casos impressionantes de pessoas que vivem com 50% do cérebro e até mesmo com 90% do cérebro uma vida normal. Vamos lá. Então vou trazer aqui alguns casos de pessoas que vivem com parte do cérebro. O primeiro caso é de uma garotinha que vive com apenas metade do cérebro. O nome dela é Angelina. Ela está aqui nessa foto com os pais, essa garotinha lindinha. E ela é britânica, foi diagnosticada com a doença que danifica os nervos e faz o tecido cerebral calcificar. Então eles vão ficando mais duros, né? Para conter a destruição do cérebro, foi feita uma cirurgia onde removeram, né, o lado direito do cérebro. E segundo os médicos, o lado esquerdo do órgão conseguirá com o tempo desenvolver as funções do direito. Então esse é um caso aqui de uma doença bem rara e é bem parecido com o outro caso que temos aqui, que é o caso dessa jovem. Ela só tem metade do cérebro também, só que ninguém percebe, ela vive uma vida normal. Quando ela tinha 3 anos já sofria algumas convulsões, né? E eles descobriram uma doença e os médicos sugeriram tirar metade do cérebro, né, para que a doença não se espalhasse. Então, ela foi diagnosticada com a doença rara, a encefalite de Rasmussen, caracterizada pela inflamação crônica em um dos lados do órgão. Então, esse é um caso também muito interessante. Aqui tem a foto dela bebê. Hoje ela vive uma vida normal. E ela diz aqui: sou uma pessoa muito otimista e várias vezes brinco que eles tiraram o lado malvado do meu cérebro e deixaram o lado feliz. Então ela vive uma vida normal, tem o namorado. Então é um caso também muito interessante, bem parecido com o da Angelina. Então a Judy hoje já é casada e vive uma vida independente ao lado do marido. Então outro caso aqui bem interessante a compartilhar. O próximo caso é um pouco mais pesado. É o caso de Carlos Rodrigues. Ele vive também sem boa parte do cérebro. O caso dele é bem pesado, né? Ele se envolveu com drogas, com bebida, com assaltos, né? E aos 14 anos ele estava sob efeito de drogas e álcool. Ele sofreu um acidente na fuga ele estava roubando um carro e ele caiu, né? Então ele sofreu um acidente. Depois tentaram fazer alguns vídeos de conscientização para jovens, mas enfim, eu não concordo porque ele está sempre envolvido com casos de polícia. Ele já foi preso novamente, mas algumas vezes. E enfim, é um caso também. Eu vou deixar todos os casos na descrição. O link de cada um desses casos vai estar disponível na descrição para vocês se aprofundarem. Tem esse caso aqui do homem que vive sem 90% do cérebro e desafia o conceito de consciência. E aqui eu levanto, né? Será que a consciência ela está no cérebro ou o cérebro é apenas um processador? A gente vai abordar. Eu fiz um quadro para apresentar aqui no final. A gente vai abordar isso. Então, este caso, descrito pela primeira vez em 2007, ainda tem deixado pesquisadores confusos. Um homem francês com apenas 10% do cérebro conseguia manter uma vida relativamente normal, sem nem perceber que havia algo errado com ele. O que intriga os cientistas é como alguém pode perder a maioria dos seus neurônios e ainda assim manter a consciência de si mesmo e do mundo ao seu redor. Então, o homem que não teve o nome revelado tinha 44 anos quando procurou um médico porque sentia uma leve fraqueza na perna esquerda. O médico pediu exames de imagem do seu cérebro e descobriu que praticamente toda a região que deveria conter tecido cerebral, na verdade, estava cheia de líquido. Apenas uma fina camada do cérebro se manteve intacto. Então, essa daqui é a imagem. Impressionante. Então, os médicos acreditavam que a maior parte do cérebro foi sendo destruída lentamente nos 30 anos em que o líquido foi se acumulando. Quando nasceu, o homem foi diagnosticado com hidrocefalia e tinha um stent até os 14 anos, que impediu o acúmulo de fluido. Com esta idade, porém, a endoprótese foi removida e o cérebro começou a sofrer lenta erosão.
Então, olha só que coisa interessante. A única coisa que os médicos notaram aqui foi o seguinte: mesmo com o que sobrou do cérebro, o homem não é considerado mentalmente deficiente. Ele tem um QI baixo, de apenas 75, mas na época da publicação do caso trabalhava como funcionário público e criava 2 filhos saudáveis. Além da fraqueza na perna, ele não tinha outros sintomas neurológicos. Então, olha só que caso impressionante. Então, a ciência ela busca aqui algumas informações, busca tentar resolver, né, responder casos como esse. O cérebro humano e seu funcionamento ainda são uma grande incógnita para a ciência. E uma das causas desse mistério é a plasticidade cerebral, sua capacidade de se reestruturar e de se adaptar caso alguma de suas partes sejam danificadas ou removidas. Nessas circunstâncias, ele é capaz de formar novos neurônios que completam seus vazios. Então, isso aqui mostra algumas coisas interessantes, né? Algum tempo atrás, a gente achava que a gente já nascia com a quantidade de neurônios e que eles iriam esgotando com o passar do tempo, mas os neurônios eles são renovados. E a ciência ainda não encontra a resposta para isso. Eu acredito que seja ainda da forma como ela entende o cérebro como um HD onde armazena memórias. Então, olha que coisa interessante, diz aqui essa pesquisadora, a Dorothy Kliman. As pessoas com hemisferectomias, ou seja, as pessoas que perderam metade ali do cérebro, que eles estudaram, tinham funcionamento novamente alto. Elas têm habilidades de linguagem intactas. Quando as coloquei no scanner, conversamos um pouco, assim como as centenas de outras pessoas que digitalizei. Então é surpreendente porque as pessoas elas conseguem, mesmo sem a metade do cérebro, lembrar das coisas. Né? O caso aqui do Carlos Rodrigues, por exemplo, ele lembra do dia do acidente, mesmo sem boa parte, né, do cérebro. Olha o que diz aqui esse outro pesquisador. Sempre que examinávamos suas varreduras cerebrais, dizíamos: Uau, este cérebro realmente não deveria funcionar. Então, se você pegar qualquer sistema que apresente várias partes onde determinadas funções dependem das outras, como o coração, e você dividir ao meio, isso não irá funcionar. Se você pega o meu laptop e corta ao meio, não vai funcionar. Ele exemplifica. E no caso do cérebro, esses casos que apontamos aqui, as pessoas continuam tendo uma vida normal, mesmo sem a metade do cérebro. Então, vou deixar aí o artigo também na descrição para vocês darem uma olhadinha e vamos finalizar analisando aqui este quadro que eu criei. O que é que eu penso, né? Temos aqui os 7 corpos. Quem não viu a série Os 7 Corpos está disponível aí no canal. Vou deixar na descrição do vídeo. Então, os 7 corpos são divididos da seguinte forma. Temos aqui a tríade divina, que é o Atma, o corpo búdico e o mental superior. E aqui temos os 4 corpos que formam o ego, a ideia de individualidade, de separação, né, que é o corpo mental inferior, o astral, o etérico e o físico. No corpo físico está localizado o cérebro. Então, o cérebro está aqui. Ao meu ver, o cérebro funciona como um processador. As memórias elas estão guardadas na mente subconsciente, e a gente acessa elas através da mente consciente. Então temos aqui o cérebro, um processador, que dentro dele temos uma ferramenta chamada de glândula pineal, e essa glândula pineal serve como acesso a outras dimensões mais sutis. Isso tem um estudo do Dr. Sérgio Felipe, já é bem avançado, vale a pena conferir. Vou deixar também na descrição uma palestra com o Dr. Sérgio Felipe que vale a pena demais. Então foi a primeira pesquisa, a primeira vez que eu vi uma pesquisa científica que comprova que a pineal funciona como um transmissor e receptor que se comunica com outras frequências mais sutis. Então, como vimos, é muito possível alguém viver sem boa parte do cérebro, lembrando inclusive de todos os dados, todas as informações do passado. No caso do Carlos Rodrigues, ele lembra até do dia do acidente. Então isso prova que as informações elas não são gravadas no cérebro, e sim na mente. O cérebro ele é um órgão que processa as informações e de alguma forma ele se conecta com a mente, que é um campo energético. Para ficar melhor o entendimento, eu recomendo para quem não assistiu, ou até para quem já assistiu, que assista novamente a série Os 7 Corpos.
Ali na série a gente entende melhor a divisão dos 7 corpos, onde está o corpo mental inferior, o corpo mental superior, até o Atma. Então vale muito a pena conferir. Então, dentro dessa experiência, nós captamos as informações através dos sensores do nosso corpo físico, porém ele tem algumas limitações. A gente não consegue enxergar algumas coisas que está ao nosso redor. Porém, em outros tipos de experiência, nós conseguimos captar coisas que não captamos aqui. Eu posso citar como um exemplo que foi marcante, a equipe do Fantástico foi fazer uma matéria no Centro de Estudos da Consciência e eles foram buscar lá informações de pessoas que faziam projeção astral. Então, a pessoa que fazia a projeção astral ela foi colocada numa sala e os jornalistas eles colocaram 3 objetos em uma outra sala que só eles sabiam. Ela não teve contato com esses objetos, então ela faz a projeção e depois ela diz exatamente os 3 objetos que estavam na gaveta. Então, 10 anos depois, a equipe do Fantástico decide fazer novamente uma matéria sobre projeção astral. Eles voltam ao Centro de Estudos da Consciência, com a mesma mulher que eles tinham feito experimento anteriormente, e também no Instituto do Sono, da Universidade Federal de São Paulo. E no caso foi bem interessante porque eles fizeram o mesmo experimento com objetos que estavam em uma outra sala, em outro andar do prédio. Então, nesse segundo experimento, nenhuma das duas teve acesso aos objetos, mas sem nenhum contato, elas visualizaram as mesmas imagens de pessoas sofrendo com água, muita chuva. Então, pouco tempo depois do experimento com as duas mulheres, os grandes veículos de comunicação começaram a noticiar uma grande enchente na região amazônica e no estado do Pará. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o trechinho da matéria, não vou colocar aqui porque pode dar problema com direitos autorais. Quanto mais aprendemos sobre a mecânica do mundo, mais aprendemos sobre nós mesmos. Você gosta desse tipo de conteúdo? Deixa o like, que ele é o combustível para eu continuar produzindo conteúdos como esse. Até a próxima e valeu!